Semri toma água no escuro e se assusta quando Nedim chega de repente e acende a luz. Semri oferece água, mas Nedim tenta sair. Semri o impede e pergunta por que ele não a deixa falar o que ela tanto quer revelar. Nedim finge que não tem o menor interesse. Semri se decepciona e se retira. Nedim sofre calado por ter que fazer isso. Seren se agonia e pensa no que fazer quando Nedim voltar. Nedim entra com uma cara de ódio e deixa Seren se borrando de medo. Seren implora para se explicar, mas é arrastada e jogada para fora do quarto para não dormir com ele. Seren fica batendo e pedindo para entrar. Seniz vai para seu quarto, mas sobe ao ouvir a chata com esse escândalo. Seniz vê Seren indo descer as escadas e debocha que Nedim a expulsou do quarto. Agora vai chorar para mamãezinha ajudá-la. Seniz a agarra para conversar com ela em outro quarto em vez disso. Seniz alerta que Seren não pode falar para a mãe que Nedim a rejeitou, pois ela vai levá-la embora para Antáquia assim que soube disso, então manda Seren dormir naquele quarto de hóspedes e cuidar para ninguém vê-la. Seren se irrita sozinha por Seniz agir como se quisesse o bem para ela. Nedim tenta se acalmar do nervosismo. Aga pega um ar na sacada e vê uma coisinha brilhando na escada, então encontra a mini-câmera que Seren deixou cair, mas não entende o que é. No dia seguinte, Aga chama um técnico da empresa para extrair os arquivos da câmera, já que tentou conectar o Bluetooth dela a noite inteira e não deu certo, então deve ter se quebrado quando alguém deixou cair. Nedim pensa sobre o que deve fazer. Nurten aparece com o envelope entregue pelo advogado, e Nedim lê que é o novo protocolo de divórcio, então pergunta por Seren. Neriman é obrigada a concordar que Seniz foi certeira em impedir que Seren fosse para a casinha, mesmo que a menina não goste. Seren não quer ser ajudada por uma assassina. Nedim entra de repente e encontra o trio de raparigas tramando alguma coisa, mas só quer entregar o envelope para Seren e se retira. Todas veem do que se trata, mas Seniz não dá a mínima e se retira, já que Seren não quer ajuda mesmo. Nedim espera Seniz sair para debochar que ela tem tanto medo de Aga perder a empresa que foi obrigada a virar amiguinha de Seren outra vez, mas deixa avisado que isso não vai adiantar de nada. Seniz jura a si mesma que ela tem que morrer para Nedim conseguir o que quer. Neriman fica pasma com o contrato dizendo que Seren não vai receber um centavo na separação, e agora é conveniente para Nedim que ele não tenha nada no nome dele ainda, assim pode alegar que só recebe uma pensão de Aga e fica como um pobre coitado. Seren estranha que Nedim não tenha corrido para os braços de Semri e dado um sopapo em Sem depois do que descobriu. Neriman acredita que ele está pensando no que pode perder se não der a atenção que a empresa precisa. Enquanto Nedim chega na empresa e se encontra com Sem pelo caminho, Neriman diz que a luta por poder sempre vai ganhar de qualquer sentimento de amor, então Seren precisa tirar proveito dessa situação e colaborar com Seniz. Ser pergunta se Semri sabe de algo para Seren e Nedim não terem se divorciado, mas a mocinha não sabe. Ser teme que alguma coisa ruim aconteça porque esse casamento não pode continuar. Semri sai para fazer uma coisa. Ser tem a sensação que a filha esconde algo. Neriman pede que Seren pelo menos finja que concorda com a ajuda de Seniz, assim podem conseguir o que querem e depois derrubar a bruxa ruiva como vingança. Seniz pede para Ifer ficar de olho em Aga e nos meninos hoje. Neriman aparece bem humilde com Seren, rogando pela ajuda de Santa Seniz das perversidades. Aga deseja sorte aos meninos nesse primeiro dia de trabalho e pede que eles tenham em mente que aquela empresa é só uma, por isso todos devem atuar juntos para que as coisas caminhem bem e eles devem seguir suas ordens. Nedim não perde a chance de dizer que é só até o dono tomar posse, matando Sem de rir pela ilusão. Aga manda Sem começar ensinando como fazer análise de viabilidade para o primo. Nedim chama Sem para fazer isso em seu escritório, já que é maior. Sem pergunta quando Nedim pretende ser o CEO, já que pelo visto combinou com Aga pelas costas. Nedim alega que não foi uma negociação tão simples e logo todos vão saber por quê. Seniz ordena que Seren haja como se não tivesse nenhum problema com Nedim e vai ter que assinar o acordo de divórcio por vontade própria. Neriman se preocupa, pois isso é que falta para Nedim se livrar delas, mas Seniz vai cuidar para que Aga não entregue a empresa. Seniz chama Nurten e manda avisar para preparar um carro para Seren. Semri fala com alguém ao telefone e avisa que está indo para a empresa para ver Sem. Ser reclama por Seren estar indo passear, mas Neriman explica que ela só vai fazer uma surpresa para o maridinho no primeiro dia de trabalho. Semri sai de casa contando que vai fazer a mesma coisa, então aproveita o carro para ir junto com a irmã. Ser manda Neriman ficar ali fora porque vai falar em particular com Seniz agora.
Seher pergunta o que está acontecendo porque não parece nem um pouco que Nedim e Seren vão se divorciar. Seniz afirma que é isso mesmo. Neriman chega na cozinha e sugere que Nurten abandone a função de cozinheira dos Karasai, já que demonstrou que tem habilidades de investigação e pode ser uma detetive, mesmo que pareça mais uma ratazana bandida. Nurten promete passar aquela faca na cara da Bruaca se for ofendida de novo, e alega que só fez a coisa certa, pois com certeza tinha algo bem importante para os planos malignos da velha ambiciosa naquele aparelho, e não vê a hora de avó e neta serem enxotadas por causa daquilo. Neriman avisa que quem ri por último, ri melhor. Semri se incomoda com o ânimo de Seren, então a vilãzinha inventa que quem passa uma noite bem gostosa deve acordar nas nuvens mesmo, diferente da irmã que está amargurada como sempre, e dizem que amargura é falta de sexo. Semri finge que não ouviu isso. Sem mostra algumas análises de investimentos futuros e o motivo deles serem arriscados, por isso não se deve entrar no momento. Nedim acha uma perda de tempo tudo isso e sugere que o primo pergunte ao pai em troca de que vai ficar com a empresa, pois ele pode estar perdendo mais do que imagina. Sen sai revoltado. Aga reflete sobre Seniz reclamando por ele entregar de bandeja para um mimado inexperiente e praticamente analfabeto o trabalho de uma vida inteira na Karasai Holding. Sen entra no escritório do pai e exige que ele diga o que pediu para Nedim em troca do controle da empresa. Seher não entende nada, mas Seniz justifica que é o amor e isso ninguém pode entender mesmo. Seher discorda, pois nunca teve amor nesse casamento e elas sabem muito bem de quem Seren gosta. Seniz dissimula que é o amor de Nedim e pede que ela não seja tão ingênua de pensar que os dois não transam, até porque isso é o menor dos problemas com que Seren pretende fazer manipulando Nedim. Sen não admite que Aga abra mão de tudo e deixe a família miserável só para se livrar de Seren. Aga pensa pelo lado de que a família pelo menos terá paz, mas Sen quer explicar que Nedim não vai ganhar só a empresa quando se divorciar. Aga fica curioso para saber o que mais, mas Sen não tem coragem e se retira. Sen lamenta que vai perder Semri e não tem o que fazer. Semri e Seren chegam na frente da empresa e entram juntas. Sen volta até Nedim, que provoca o primo perguntando se tem mais alguma coisa que ele vai perder além da empresa depois do divórcio. Sen agarra Nedim pelo pescoço e Seren entra bem na hora gritando surpresa, mas pelo visto não tem nada de bom rolando. Seniz garante que Seren quer conseguir muito mais dinheiro do que Aga ofereceu, por isso está ajudando Nedim a dar uma rasteira na empresa. Nedim finge que não estava discutindo, e Sen dissimula dizendo que só tinha perdido a paciência pelo primo não entender nada do que ele explica. Semri chama o marido para sair. Seren se imagina sendo esposa de patrão e se diverte na cadeira dele. Nedim precisa conversar a sós com ela, então os outros dois se retiram. Seren pega o contrato na bolsa e assina na frente de Nedim, fingindo que aceitou a derrota. Semri só quer continuar a conversa de ontem e volta a perguntar por que Sen não aceita se divorciar agora. Neriman se aproxima para espiar a conversa, enquanto Seniz finge chorar que está preocupada com o futuro de seus filhos e não gostaria que Aga e Nedim continuassem brigando. Seher lamenta muito, mas não pode permitir que Seren continue se esbanjando em troca da paz de um bando de gente que não é nada seu. Seniz finge que já é tarde demais porque hoje o advogado ia na empresa para tramitar tudo. Seher promete que vai lá, mas Seniz finge que não quer que ela faça isso porque as consequências serão terríveis. Neriman fica pasma que Seniz é capaz de enganar até Satanás, então se retira após entender o assunto. Seher jura que vai agir e fará todo o possível. O advogado avisa Aga que Nedim garantiu que Seren ia assinar o contrato e amanhã vai poder dar seguimento no processo. Aga atende uma ligação de Seher, que quer avisar que ele está sendo enganado pelo advogado e ele está de complô. Seren zomba por Nedim ser tão ambicioso que descartou a possibilidade de se declarar para Semri assim que soube de tudo, já que prefere ficar com a empresa primeiro depois que se divorciar e só depois tentar ficar com ela, mas as coisas podem não sair como ele espera. Aga não entende o que pode ter de errado se ele mesmo redigiu o contrato que o advogado oficializou, então Seher revela, enganada por Seniz, que Seren aceitou assinar esse divórcio depois de ter feito um acordo com Nedim para receber mais dinheiro do que Aga deu, e para isso eles vão se casar novamente depois do divórcio. Aga tem certeza que Nedim não faria uma palhaçada dessas, mas Seher jura por tudo que é verdade e está morrendo de vergonha de ter que falar outra vez sobre as sacanagens que Seren comete. Aga desliga a ligação totalmente desiludido.
Seren garante que Nedim está trocando o casamento pela companhia em vão, e por isso mesmo assinou, só para ele quebrar a cara quando não receber nada do que Aga prometeu. Aga sai do escritório pensativo sobre o que Seher lhe disse. Seren tenta fazer a cabeça de Nedim para ele acreditar que Aga sempre vai preferir que Sem fique no comando. Nedim enxota Seren de sua sala. Seren avisa que Nedim vai ficar abandonado igual quando era deficiente quando tudo isso acontecer. Se nessa ocasião ela já não for mais sua esposa, então se retira. Seren avisa a Aga na saída que veio combinar o divórcio com Nedim e ele pode comemorar que vai se livrar dela para sempre, então vai embora. Aga fica incrédulo com a cara de pau dela e entra no escritório do sobrinho. Nedim entrega o contrato assinado por ele e Seren, mostrando que já cumpriu sua parte do acordo, e agora é a vez do tio. Semri se irrita por Sem continuar fugindo do assunto, mas ele alega que só não consegue explicar seu motivo. Seren vai ao escritório de Sem e fica ouvindo atrás da porta. Sem manda Semri ter paciência e esperar Nedim se divorciar primeiro, pois vai que ele volta atrás e ela se divorcia dele à toa primeiro. Semri não suporta mais esse fingimento inútil. Seren só escuta barulhos, mas não entende o que o casalzinho está falando, então força bastante ouvindo na porta e acaba caindo dentro da sala, já que não estava trancada. Seren finge que só entrou sem tocar para disfarçar e debocha do tamanho do escritório de Sem. Seren chama a irmã para ir embora e Sem concorda que a esposa saia mesmo, pois tem mais o que fazer. Aga acha curioso Nedim contando que Seren assinou sem causar o menor escândalo ou reclamar por estar saindo com uma mão na frente e outra atrás. Nedim acha que é um grande gênio da persuasão e deixou Seren sem opções porque precisa logo do poder na empresa, mas entende se o tio prefere esperar a audiência com o juiz para confirmar que eles não estão mais casados. Aga só diz que Nedim vai ter o que merece quando isso se concretizar, então se retira. Nedim recebe uma ligação da doutora Oya, mas não está com cabeça para atender.